Olá novamente, seja muito bem-vindo à segunda aula do módulo introdutório. Na aula anterior, aprendemos a definição de Business Intelligence e Data Science, que transformam dados brutos em insights críticos e estratégicos para empresas. Nessa aula, entretanto, veremos sobre como a Data Science e Business Intelligence influenciam e são influenciadas pelas outras áreas da computação e como se encaixam no ecossistema da computação. No mundo moderno, a computação evoluiu com dados sendo o centro de qualquer estratégia de mercado, um mercado de informação. Não se trata apenas de programar um software ou montar um hardware, e sim de como captar, proteger e interpretar dados para que deixem de ser apenas dados aleatórios e passem a ser informações críticas e valiosas, com destaque para a inteligência artificial, que busca utilizar dados para simular reações no presente e realizar cálculos matemáticos avançados, operando como uma ferramenta de suporte para os outros campos, a Business Intelligence, que resume os dados em informações críticas e compreensíveis, ou a ciência de dados, que utiliza os dados e outros recursos, como as inteligências artificiais, para realizar previsões estratégicas. Em 2026, a capacidade de converter grandes volumes de dados em sites estratégicos é o diferencial competitivo que separa empresas com perspectiva de sucesso das que ficarão para trás. Dito isso, vamos entender como esse sistema funciona? Para que os dados sejam processados e passem a ter valor, eles precisam passar por diversas áreas da computação, que agem de forma integrada e interconectada. As principais áreas da computação são a ciência de dados, responsável pelo processamento de dados, transformando-os em previsões críticas sobre o futuro, identificando padrões ocultos e elaborando estratégias a longo prazo, sendo essencial para o planejamento e organização de empresas. IA e Machine Learning, área inovadora e promissora que cria sistemas capazes de aprender padrões e resolver problemas complexos de forma autônoma e independente, permitindo que o sistema identifique anomalias ou oportunidades, sem que o humano precise programar uma série interminável de regras que busquem prever cada possibilidade. A engenharia de dados ou de software representa a base fundamental da computação moderna. A engenharia de software constrói a infraestrutura necessária para que os dados possam ser processados, das pipelines até os processos de extração, transformação e carga. A engenharia de dados é responsável por garantir que os dados saiam de sua origem até seu destino de forma organizada, disponível, segura e precisa. Sem essa base fundamental, não haveriam dados a ser processados pelos outros campos. A segurança da informação é a área focada na proteção dos dados. Em um mercado de informação, a proteção de dados é tão importante quanto a proteção econômica. Esta área foca em proteger os dados coletados contra ataques digitais e vazamentos, além de garantir que sejam armazenados de forma segura para que não sejam roubados ou perdidos. A confiança do consumidor e a segurança dos dados da empresa dependem inteiramente disso, além de proteger contra repercussões legais, no caso de segurança da informação, abaixo da base exigida por leis como o Marco Civil da Internet ou a Lei Geral de Proteção de Dados. A computação em nuvem é a segunda peça crítica para a infraestrutura de dados e computação como conhecemos hoje em dia, permitindo que a engenharia de dados não seja limitada pelo hardware comum, e sim que ela possa expandir quase infinitamente, com um espaço de armazenamento gigantesco capaz de suportar a imensa quantidade de dados brutos estruturados ou não. Por último, temos a análise de sistemas, área responsável por fazer a união da técnica e do lucro, estudando as necessidades, fraquezas e vantagens do negócio para conectar e indicar soluções tecnológicas eficazes capazes de resolver esse problema operacional, garantindo que a tecnologia seja uma ferramenta adequada e sirva às estratégias da empresa, e não o contrário. Tendo em mente todos esses campos distintos, você provavelmente está se perguntando como a BI e a ciência de dados interagem entre si dentro desse ecossistema. A BI tradicional se concentra absolutamente no que já aconteceu, utilizando dados para realizar análises descritivas por meio de aplicativos como Power BI, para transformar dados estruturados em relatórios e dashboards, que relatam precisamente o que e quando aconteceu. A ciência de dados, por sua vez, utiliza de estatística e métodos de machine learning para observar padrões e prever cenários futuros, utilizando tanto dados estruturados como não estruturados. Já a grande recente inovação no campo de dados é a integração e a BI. O que antes eram dois campos isolados, agora atuam com integração aprofundada, permitindo que a IA adicione camadas de aprendizado automático à BI, fazendo com que o sistema possa identificar padrões muito mais complexos com maior eficiência e profundidade, gerando insights muito melhores e mais sábios que uma análise manual. E tudo isso é construído sobre a forte fundação e infraestrutura garantida pelos esforços conjuntos da engenharia de software e dados, da computação em nuvem e da segurança da informação,
que garante uma base firme para que todo esse ecossistema virtual possa operar sem alterações, para que a análise de sistema possa utilizar esses dados, relatórios e previsões para a expansão de lucro e fazer decisões que beneficiem a empresa. Com tudo isso em mente, entretanto, você pode estar se perguntando: no fim, no mercado de trabalho, se eu quero trabalhar com ciência de dados, ou BI, ou engenharia de dados, o que eu preciso para essas áreas em específico? Até onde vai a função de um e começa a responsabilidade do outro? Como notável no gráfico do slide, o engenheiro de dados tem como objetivo disponibilizar os dados brutos que servem como base para as outras áreas e é responsável pela construção da infraestrutura fundamental do sistema, da coleta de dados, das pipelines e dos processos ETL, precisando de um domínio avançado sobre bancos de dados, SQL, Python, Hadoop, Spark e redes de nuvem diferentes, como a AWS, Azure e a GCP, tanto em conhecimento prático quanto teórico. Já o analista de dados ou analista de BI, a depender da empresa, tem como objetivo transformar os dados brutos obtidos pelo sistema de engenharia de dados em relatórios, modelos descritivos e modelos visuais, que explicam o que aconteceu e está acontecendo na empresa, precisando de maestria em aplicações como Power BI, Tableau, Excel e Storytelling, além de domínio de SQL. Por fim, um bom cientista de dados precisa ter conhecimento avançado de Machine Learning, IaaS e modelagem preditiva, fazendo uso de recursos como a linguagem de programação Python, o programa R, algoritmos ML e compreensão profunda de estatística para transformar os dados brutos em programas e IaaS que façam previsões precisas sobre o futuro. O mercado de TI brasileiro tem registrado aumento significativo em investimentos de software e serviços digitais, com uma procura enorme por especialistas capacitados e milhares de vagas abertas, com cientistas de dados e engenharia de software sendo uma das mais cobiçadas. Empresas que utilizam dados de informação de informativa e estratégica conseguem identificar oportunidades de crescimento, aumentar a eficiência, esquivar de prejuízos e reduzir custos de forma drástica. Nessa aula, vimos que a computação não é apenas consertar computadores e montar websites, e sim uma área complexa e profunda, que busca transformar, gerir e proteger o ativo mais valioso do século, a informação. Na próxima aula, daremos início ao segundo módulo do minicurso, e exploraremos mais a fundo o conceito de definição de dados e informação. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.